Ela Boa está tarde quietinha. a todos os vereadores, boa tarde ao público que nos assiste pelo YouTube. Declaro aberta a 12ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura do município de Bandeirantes. Isaías, capítulo 42, versículos 5, 6, 7 e 8. Assim diz o Senhor que criou os céus e os estendeu e formou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão direita e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem meu louvor às imagens de escultura. Consulto o vereador Fael Círico Gomes Chaves, primeiro secretário da mesa, se existe quórum regimental para darmos início aos trabalhos. Senhor presidente, há quórum regimental para dar início aos trabalhos para a 12ª sessão ordinária de 2020. Em leitura, o expediente e a ordem do dia. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste pelos meios de comunicação, pauta para a 12ª sessão ordinária de 2020, 4ª sessão legislativa, 17ª legislatura, Bandeirantes, 27 de abril de 2020. Expedientes do dia, recebidos do Poder Executivo, os ofícios 252, 253, 254 e 256, encaminhando respostas aos requerimentos e indicações aprovados pelo Poder Legislativo Municipal, que se encontra na Casa de Leis para apreciação de todos os vereadores. Recebido do Poder Legislativo o requerimento de indicação número 55 de 2020, de autoria da vereadora Tatiane Pereira Savarini de Azevedo, que tem como destinatário o prefeito municipal, assunto solicitando que o prefeito municipal mantenha o pagamento mensal dos contratos dos prestadores de serviço de transporte escolar terceirizado durante o período de suspensão das aulas, ou proceda à concessão de ajuda compensatória mensal para os contratos em vigência, sobretudo diante do fato que os serviços não estão sendo prestados ou sua execução está total ou parcialmente prejudicada por fato alheio a ambas as partes, contratante e contratado. Requerimento de indicação número 56 de 2020, de autoria do vereador Carlos Roberto Ferreira Basso, que tem como destinatário o prefeito municipal. Assunto: requerendo que encaminhe para a Câmara de Vereadores os seguintes documentos: prestação de contas de forma gradativa de todo o dinheiro público destinado à Santa Casa de Misericórdia de Bandeirantes e aos demais órgãos vinculados à saúde em nosso município, cuja finalidade é usar esse recurso no combate ao Covid-19. Prestação de contas, esta de forma discriminada, haja vista que é um dinheiro público e o vereador pretende acompanhar onde está sendo gasto esse dinheiro. Requerimento de indicação número 57, 2020, também de autoria do vereador Carlos Roberto Ferreira Bastos, que tem como destinatário o prefeito municipal, requerendo que encaminhe para a Câmara de Vereadores o seguinte: planta do projeto de construção do Parque de Exposição de Bandeirantes. Recebido de diversos, senhor presidente, nós recebemos um ofício circular da Gepatria, número 197, de 2020, consultando os edis da Câmara Municipal de Bandeirantes sobre a possibilidade de participarem por videoconferência de uma reunião junto à Promotoria de Justiça, a Gepatria, para tratar do projeto Transição nos Governos Municipais. Esse ofício
foi enviado ao senhor presidente e passo a lê-lo agora na íntegra. Cumprimentando, serve o presente para consultar Vossa Senhoria e os demais edis acerca da possibilidade de participarem por videoconferência da reunião com essa promotora de justiça para tratar do projeto Transição dos Governos Municipais dessa Gepatria. Faz-se necessário referida reunião para que essa promotora exponha os detalhes, o que se pretende com o referido projeto e a necessidade de engajamento dos municípios e da Câmara de Vereadores no sentido de garantir a transição dos governos municipais de maneira transparente e amistosa. No entanto, em razão das medidas de prevenção do Covid-19, não é possível a realização de uma reunião presencial maior, com a presença dos prefeitos e vereadores, razão pela qual se optou pela videoconferência. Essa participação é necessário um computador com a internet ou celular, sendo utilizável várias plataformas diferentes de transmissão. Após o levantamento do número de gestores e vereadores que terão condições de participação do evento, será informada a data da realização do mesmo aos demais e as demais informações de como realizar o acesso à sala de videoconferência. Bem ainda, serão realizados testes prévios para a certificação do funcionamento do sistema, com certeza de contar com o usual pronto atendimento de Vossa Senhoria. Reitera-se protesto de elevada estima e distinta consideração a promotora de justiça da nossa comarca, Kelly Cristina Diogo Baena. Também recebemos, senhor presidente, o ofício número 14 de 2020, recebido do SAAI, referente à nota técnica realizada pelo órgão regulador da autarquia sobre a constitucionalidade e a viabilidade do projeto de lei deste legislativo em tramitação sobre a instalação de equipamento eliminador de ar nas tubulações do sistema de abastecimento de água do município de Bandeirantes. Passo a lê-lo na íntegra agora. Bandeirantes, 24 de abril de 2020, SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bandeirantes, Autarquia Municipal, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o número 75.624.478, barra 0001-91, com sede na Avenida Comendador Luiz Menegal Rando, número 992, Bandeirantes, através do seu diretor, em atenção ao projeto de lei de 11 de março de 2020, o qual dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar nas tubulações de sistema de abastecimento de água do município de Bandeirantes. Vem trazer ao conhecimento dos novos edis nota técnica realizada pelo órgão regulador dessa autarquia sobre a constitucionalidade e a viabilidade do projeto em questão. Por fim, apresento meus votos de mais elevada estima e consideração e me coloco à disposição de qualquer esclarecimento e novas solicitações. Carlos Elias Tostes, diretor do SAAI. Aí a nota técnica, senhor presidente, ela tem a exposição, a análise, né? A exposição, a análise e a conclusão. Você quer que leia na íntegra, senhor presidente? Na realidade, no ofício, ele disse que o projeto ele é constitucional, é isso? Sim. Então tá, não é. Ele já resumiu a nota técnica. Pode dar seguimento à leitura, fazendo favor. Tá bom. Não, o presidente, ele fala que é conclusão, com base em todo o exposto, conclui-se que o projeto de lei em apreço é inconstitucional. Inconstitucional. É tecnicamente inviável. Inconstitucional, entendi. Tranquilo. Você quer que lê na íntegra? Pode ler. Tá bom. Disposição da matéria. Por meio do ofício número 12, 2020, foi solicitado pelo SAAI de Bandeirantes a realização de análise sobre o projeto de lei datado em 11 de março de 2020, de autoria do vereador Carlos Roberto Ferreira Basso, que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar nas tubulações do sistema de abastecimento de água do município de Bandeirantes.
Em seguida, será promovida a análise. 2. Análise. Em primeiro lugar, é importante salientar que é muito clara a competência atribuída à entidade reguladora quanto ao assunto. Efetivamente, conforme o artigo 23, caput 2, segundo da Lei Federal número 11.445/07, a entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnicas, econômicas e sociais de prestação de serviços que abrangerão pelo menos os seguintes aspectos: requisitos operacionais e de manutenção do sistema. Diante disso, constata-se que não é de competência do titular município a edição de normas técnicas e operacionais de serviço de saneamento. Tanto isso é verdade que, analisando o decreto que regulamentou a Lei Federal número 11.445/07, qual seja o decreto número 7.217/2010, constata-se que as competências do titular do município e da entidade reguladora estão bem delimitadas, repetindo-se a competência prevista no artigo 23, caput 2, da Lei Federal 11.445/07, no artigo 30, caput 2, letra C, do decreto referido. Ante esse contexto, o projeto de lei em apreço extrapola a competência municipal, já que disposições acerca de denominados eliminador de ar devem a partir única e exclusivamente à entidade reguladora, sendo assim como a competência para o disposto sobre o assunto é da entidade reguladora, conforme a Lei Federal 11.445/2007, editada pela União com base na competência institucional prevista no artigo 21 da Constituição Federal. Compete à União instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transporte urbano. Conclui-se que a iniciativa legislativa, contudo, ao projeto de lei número 030 de 2019, ao invadir a competência da entidade reguladora, afronta a Lei Federal 11.445/07 e, por conseguinte, a Constituição Federal. Deste modo, a proposição municipal em comento é inconstitucional, já que é contrária à Lei Federal 11.445 de 2007, a qual só pode ser alterada pela União. No que atange ao mérito propriamente dito, a regulamentação a respeito da instalação de eliminadores de ar deve ser definida pelo órgão regulador com base nos critérios técnicos de boa engenharia sanitária que norteiam o setor do país. É necessário lembrar aqui que episódios de entrada de ar no sistema de abastecimento de água é exceção e não regra, apesar do sistema de distribuição ser planejado, construído e operado para a distribuição da água, em momentos excepcionais, quando do corte do fornecimento para manutenção ou por acidentes, por exemplo, pode ocorrer a entrada de ar nas tubulações que se acumulam nos pontos mais altos. A entrada de ar pode ocorrer também nas regiões onde, por motivos técnicos e ou operacionais temporários, possa ocorrer intermitência no abastecimento. Vale ressaltar que, em condições normais de operação, o ar representa em torno de 2% do volume total do escoamento, majoritariamente dissolvido na água. Esse volume pode variar com a temperatura e a pressão às quais a água esteja submetida. Diante de tal cenário, faz-se necessário disciplinar sobre como se deve proceder diante da afirmação da existência de ar na rede e dos procedimentos ramais internos e externos do usuário. Todos os equipamentos em questão deveriam ser adquiridos pelos usuários, restando ao prestador executar a cobrança, se for necessário, para a execução da instalação. Para fins de adequado entendimento técnico, é necessário saber que 1. Quem pode interferir na ligação da rede de hidrômetro é o prestador de serviços de saneamento local exclusivamente.
2. A alteração no cavalete sem autorização é fraude. 3. Além da inconstitucionalidade, diante do fato do que é dito projeto de lei, exige que o instrumento deverá obrigatoriamente ser aprovado pelo IMETRO. E considerando que não existem equipamentos dessa natureza aprovados pelo referido Instituto de Metrologia, torna-se inócua quanto à execução, diante do ponto de vista técnico, a posição em apreço. 3. Conclusão. Com base em todo o exposto, conclui-se que o projeto de lei em apreço é inconstitucional e tecnicamente inviável. Maringá, 23 de abril de 2020, Cláudia Regina da Silva, advogada, e Luiz Jorge de Cristo, advogado. Apoio, Marlon do Nascimento Barbosa, advogado. Esse é a nota, senhor presidente, esse é o ofício do SAAI. Ordem do dia. Matérias em discussão e votação única. O requerimento de indicação número 54 de 2020, de autoria do vereador Carlos Roberto Ferreira Basso, que tem como destinatário o prefeito municipal. Assunto: requerendo que encaminhe para a Câmara de Vereadores o seguinte documento. 1. Cópia do contrato de aluguel do atual prédio onde o serviço de atendimento móvel de urgência SAMU se encontra instalado. 2. Cópia do contrato de aluguel do prédio para onde o serviço de atendimento móvel de urgência SAMU será transferido, como também justificativa para a mudança de endereço. Matérias em segunda discussão e votação. Nós temos o projeto de lei número 009/2020 do Legislativo, de autoria do vereador Carlos Roberto Ferreira Bastos, e tem como súmula: dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar nas tubulações do sistema de abastecimento de água do município de Bandeirantes. Matérias em primeira discussão e votação, nós temos 4 projetos de lei. O projeto de lei número 232/2020, de autoria do prefeito municipal, que tem como súmula: autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 1.220.849,09 e da outras providências. O projeto de lei 233 de 2020, de autoria do prefeito municipal, que tem como súmula: autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 150 e da outras providências. O projeto de lei número 234 de 2020, também de autoria do prefeito municipal, que tem como súmula: autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 150 e da outras providências. E o projeto de lei 235 de 2020, de autoria do prefeito municipal, que tem como súmula: autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 1.247.544 e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, essa é a pauta para a 12ª sessão ordinária de 2020. Agradeço ao primeiro secretário da mesa por efetuar a leitura do expediente, né, e a ordem do dia. Consulto o vereador Jaelson Ramalho Mata, segundo secretário da mesa, se existe vereador inscrito em grande expediente. Muito boa tarde, senhor presidente, Vossa Excelência Daniel Gustavo Silva. Boa tarde a todos os nobres vereadores. Boa tarde também ao público que nos acompanha pelo YouTube ou também por outros meios que vão ter acesso a essa informação. E também o nosso pessoal de apoio. Estão inscritos em grandes expedientes os vereadores Jaelson, Tatiane, Mônica, Carlos Alberto Pereira Basto e Luiz César Teodoro Ribeiro. Obrigado ao nobre vereador, segundo secretário da mesa. Suspendo a presente sessão para posteriormente passarmos aí aos vereadores a fala do grande expediente. Retornando aos trabalhos da sessão ordinária da data do dia 27 de abril de 2020, eu passo a palavra
em grande expediente, é o vereador Jaelson Ramalho Mata. Senhor presidente, é bem breve. O questionamento que me fazem é o seguinte: em virtude da reabertura do comércio e de algumas mudanças no isolamento, estão questionando se a Câmara tem condições de retornar às sessões presenciais, ainda que seja sem público, ou se a recomendação seria pela continuidade das sessões virtuais. É somente isso, senhor presidente. Ok. Aproveitar a oportunidade, no momento em que estávamos, né, se preparando aqui para a sessão, já tinha, ainda o nobre vereador não tinha entrado, né, na sala de sessão para a gente conversar. E eu já tinha informado aos nobres vereadores que na segunda-feira iremos fazer, né, as sessões já na Câmara, tá? Na próxima segunda-feira. Claro que temos, né, o pessoal do grupo de risco, no caso o senhor Zé Fernandes, se ele quiser permanecer em casa, aí fica facultativo. Ou o senhor Zé vá na Câmara ou ele continue, né, nessas condições que estamos fazendo. Claro que nós não podemos abusar, né, e fazer as sessões com a abertura para o público ainda, nesse momento. Eu acredito que o comércio está retornando, os trabalhos estão voltando gradativamente, e também a prefeitura voltando os trabalhos de atendimento, né? Então, vamos gradativamente fazendo um trabalho, claro, pedindo também as orientações. Temos a Tatiane, que representa a Câmara junto ao comitê, também temos a secretária de saúde, que no decorrer aí da semana a gente vai pegando mais sugestões. Mas, de imediato, o que eu tenho para dizer para o vereador é que na próxima segunda-feira iremos já presencial à Câmara, até para transmitir as sessões ao vivo, pois estamos com uma dificuldade, né? Estamos gravando, estamos tendo dificuldade para essa transmissão ser ao vivo, né? E eu acho que é de grande valia, grande importância. Então, na próxima segunda, iremos, né, fazer as sessões na Câmara. Claro que se tiver algum vereador que queira participar da forma virtual, é só comunicar a gente durante a semana aí, tem um Marco, que é o servidor responsável. Com a palavra, a vereadora Tatiane Sabaim. Senhor presidente, demais vereadores, a todos aqueles que nos assistem, são duas situações. A primeira é, enquanto, né, a vereadora que representa aí a Câmara dentro do Comitê de Enfrentamento, né, ao Covid-19, eu informo que amanhã, às 10 horas, nós teremos uma reunião. A primeira parte aí dessa reunião é para fazer uma avaliação dos indicadores pela equipe técnica e também para falar sobre todas as compras que foram feitas pela Secretaria Municipal de Saúde até o presente momento. Mas também tenho recebido muitas denúncias a respeito de por parte de alguns comerciantes que não têm respeitado o horário do decreto, né, não têm respeitado os dias certos. Então, mais uma vez, falar com toda a população que se conscientize, né, para a gente manter o comércio aberto, precisamos da ajuda de todos, da compreensão e da aderência, né? Todo mundo precisa aderir, de fato, à questão do decreto. Então, amanhã a gente vai se reunir, estou levando as denúncias que recebi, né, parte de comércio, oficina e demais empreendimentos, e agora acho que vai ter que ser uma situação mais ofensiva mesmo, fechar aqueles que não estão respeitando, tem a possibilidade de fechar compulsório, né? Então vai lá e fecha uma semana, não sei ao certo quantos dias são, mas para que as pessoas se conscientizem. Passei hoje, né, algumas vezes pelo comércio, vi muitas pessoas usando máscara, só que se não, a máscara não tampar o nariz e a boca de nada, ela vale, né? O queixo não respira, não solta gotícula. Então, eu vi muitas pessoas usando a máscara no queixo, só de um lado da orelha, e na verdade, a pessoa está só mascarando uma situação e ela fica exposta ao risco tanto quanto não tivesse, né, que na verdade ela não está usando. Então, que as pessoas realmente se responsabilizam, façam a sua parte, porque agora acho que a nossa luta é para não fechar o comércio e que as pessoas que estejam fazendo de forma errada, que sejam responsabilizadas, porque não é justo uma pessoa pagar pelo erro da outra, tá, senhor presidente? E a segunda questão é que eu tenho um requerimento de número 55 de 2020, que pede para que seja dado continuidade no pagamento, né, dos contratos aí terceirizados.
durante a pandemia. Quero saber a possibilidade de discutir e votar ele na data de hoje. Nobre vereadora, amanhã, 10 horas, reunião junto ao comitê, né? Conforme Isso. Vossa Senhoria citou, né? Senhor presidente, uma parte da fala da Tati? Só um minutinho, vereador. Se for possível, vereadora, também levar em debate lá a questão dos vendedores ambulantes. É uma das situações. Tá bom? Será levado. O vereador Zé Mano solicitou a parte, a vereadora concede? Sim, sim. Com a palavra, o vereador José Carlos Martins. Senhor presidente, demais vereadores, o público que está nos assistindo, uma boa tarde a todos. É uma pergunta mais direta para a Tati, já que ela vai ter uma reunião amanhã, é referente que muitas pessoas vêm e perguntam, mas será que o Covid só pega só em lavacar, final de semana, borracharia, só depois do almoço? Tá entendendo? Porque o supermercado, nada contra, pelo amor de Deus, nada contra. É só só estou repassando o que me passaram, né? E o supermercado fica aberto direto. E quantas pessoas passam? E geralmente num lavacar a pessoa leva o carro, ou talvez a pessoa nem leva. O proprietário, ele vai buscar. Então, Tati, uma pergunta para você fazer lá, não sei para quem lá, se é para promotor ou para quem que seja lá, para que dá uma revista desse horário, porque geralmente é o final de semana que a pessoa leva o seu veículo para dar uma limpada, você está entendendo? E ele nem fica no setor, ele só vai pegar depois que a pessoa tá pronto o seu carro, ou ele vem buscar ou a pessoa vai levar, você entendeu? Então essa é a minha questão. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado ao nobre vereador. Algo mais, vereadora? Então, respondendo ao vereador, né, Zé Mano, primeiramente que o mercado ele é visto como essencial. Então, como todo mundo, de alguma forma, tem que ir, né, no mercado, sim, então ele tem que ter uma abertura de espaço de tempo maior para que não haja aglomeração. Então, nos mercados que eu tenho percebido, eles têm feito esse cuidado, não está ficando, né, aglomeração lá dentro, tem procurado manter uma fila para o lado de fora, controlada, de certa forma, né, pedindo a todos que vão que use máscara, mas os outros, né, os demais comércios, a luta agora o quê? Abrir o comércio. Então, abriu com horário reduzido para a gente ir testando, ver como as pessoas vão se comportar, para ir aumentando esse horário. Isso não é uma questão que vai ficar até o fim do Covid aí, mas é uma situação que o decreto ele muda semana a semana, se precisar da noite para o dia. Então, quando a gente nada contra, pelo amor de Deus, os donos do supermercado. Eu acredito que nos próximos dias vai ter alteração do decreto, mas por isso que eu tenho dito, Zé, que precisa notificar, autuar, fazer o que tiver que fazer de forma errada, para todo mundo entrar no jogo e usar máscara, e usar álcool em gel. Para permanecer perto direto. Porque o problema não é o horário, o problema é o cuidado. Exato. Mas eu vejo um cuidado também do executivo, do comitê, ao abrir horário reduzido, para a gente ir adaptando a população a essa nova realidade. Tá? Acho que é somente isso, mas aí amanhã eu vejo certinho e passo de novo para vocês. Beleza, deu nada contra os donos do supermercado, pelo amor de Deus. Beleza, obrigado. Obrigado à nobre vereadora. Diante da solicitação para que discutimos e votamos o projeto de número 055/2020, de autoria da vereadora Tatiane Sabaini, os vereadores favoráveis para que discutimos ele ainda hoje e votamos, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Com a palavra, o vereador Luiz César Teodoro Ribeiro. Eu pergunto para a Tati se ela já entrou em contato com o prefeito, porque é um requerimento que nós teríamos de ver se ele é constitucional ou inconstitucional. Esse pagamento para as pessoas que não estão trabalhando. Eu queria saber se ela já teve algum contato com o prefeito ou com o jurídico da prefeitura, que não há problema nenhum para a gente poder votar mais tranquilo até. Sou favorável, não tem problema. A gente fez uma demanda no Tribunal de Contas, onde falou que é parte, né, de responsabilidade do prefeito, dar continuidade ao pagamento ou não, mas eu estou embasando a lei da Casa Civil, que é uma lei 20.170, do dia 7 agora de abril,
que autoriza o Poder Executivo, Judiciário, Legislativo, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas a manter os pagamentos durante o estado de emergência nacional pelo coronavírus, responsável pelo surto de 2019, a todas as empresas que mantêm contratos para prestação de serviços continuados com a administração pública do Estado do Paraná, tendo em vista que não é uma questão que nem o prefeito disse que não quer mais o atendimento e nem por parte do contratado dizendo que não vai atender. Então, como é uma situação nova para todo mundo, e tendo em vista, né, que 99% dos combeiros, que aqui é, no caso, a minha solicitação de hoje, a única renda deles é essa, e antes, né, foi pedido pelo prefeito que fizessem troca de frota para ter carros melhores, então quase todos entraram em endividamento para trocar a frota, né, de Kombi e tudo mais, então está uma situação muito difícil. Eu estou embasada na lei, tenha um parecer do Tribunal de Contas que eu solicitei, então eu acredito que não tenha problemas. Eu não falei ainda com o Lino, mas eu fui de encontro com a possibilidade de ter ou não, porque não adianta eu pedir sem saber se pode ou não, né? E eu acredito que pode. Entendi. Ok. Vereador, você disse aí que o parecer fala prestação de serviços continuados. Isso, porque houve uma descontinuidade do serviço, mas não é por ambas as partes, nem o Lino e nem os bombeiros decidiram que não ia mais ter aula. Entendi, foi uma coisa acima deles. Entendi, é bem complexo, porque... É bastante. Porque assim, prestação de serviços continuados, né? Então, assim, parece que a licitação dos bombeiros, ela interrompe no final. Né? Tem que se cumprir Exatamente. É o prestador de serviço, né? Os bombeiros recebem por quilômetro. Senhor presidente, o senhor não vai pôr em discussão? Tá, não, mas foi só uma pergunta ali, porque ela tinha apontado uma questão que falava de prestação de serviço continuado. Então, mas vai entrar em discussão, né? Não, é assim, os vereadores contrários se manifestam a discussão de hoje e e votação. Não, tranquilo. Quem for contrário que não vote hoje, só falar, sou contrário e... Tem alguém que se manifestou? Deixa pra lá, pode votar. Alguém se manifestou, Marcos? Para contrário, que não discute aí o projeto e o requerimento ainda hoje? Não. Tá. Então, diante da decisão de todos, né, iremos discutir e votar o requerimento de número 055, de autoria da vereadora Tatiane Sabaim. Com a palavra, a vereadora Mônica Aparecida Tavares Moscado. Senhor presidente, demais vereadores, uma boa tarde aí a todos, para quem ainda não tinha desejado uma boa tarde. O meu pedido é o seguinte, senhor presidente, eu não venho defender uma classe ou outra, porém eu acho que o problema ele é sazonal e eu gostaria de convidar os vereadores que quisessem, junto a mim, produzir uma orientação para que a Tatiane levasse para a reunião, para que a gente tratasse do assunto dos restaurantes, já que a determinação deles ficou um horário, e o sábado e o domingo, que é o dia que favorece ao trabalho deles, dificultou ao invés de favorecer. Então, eu vou fazer mais ou menos como eu fiz das academias, sugerindo que o horário fosse ao contrário da abertura do comércio em geral, porque nesse segmento restaurantes está complicado, tendo em vista que o dia que eles mais faturam é o sábado e o domingo. Levando em consideração também que o que melhora as questões do Covid ou piora são as medidas internas quanto às reduções de cadeiras, números de atendidos e todas aquelas questões de segurança, e não o horário. Então, não é o horário de atendimento no restaurante que determina efetividade no combate ao coronavírus, e sim a forma de atender, como atender, e da forma que está hoje, ele está... os comerciantes nesse segmento estão descontentes, até não tendo planejamento para recontratar pessoas até então suspensas dos seus trabalhos, por questões de que não favoreceu o retorno de uma forma que convém a eles.
Tá? Então, eu não estou aqui defendendo uma classe, mas dizendo que, como fizemos nas academias, pedindo para que abrisse um horário diferente, porque se abrisse as academias no mesmo horário que estivéssemos todos no comércio trabalhando, ninguém iria praticar. Então, seria um tiro no pé, seria um decreto morto para as academias. Mesmo assim, eu estou fazendo com os restaurantes. E depois entregarei para a Tatiane, até amanhã ainda, se Deus quiser, vamos ver se eu consigo. E gostaria de saber se tem alguém que quer entrar comigo nesse pedido, como eu fiz com o Rafael Xuxa, para entregar para a Tatiane, para ela nos representar na reunião de amanhã. Eu quero entrar, Nova vereadora Mônica. Oi. O que ocorre? Pelo que eu percebi, a reunião é amanhã às 10 horas da manhã já, né? Vai dar tempo, né? Então, passa as orientações para a nova vereadora e ela já apresenta que foi uma fala tua, que todos os vereadores, que assim, para ser algo mais dinâmico, entendeu? Acho que mais objetivo, porque como ela já está aqui mesmo, sim. Então, você Posso, já apresenta... Deixa eu aguardar primeiro. Sim, senhor presidente, eu aceito a sugestão, mas deixa eu aguardar primeiro se produziram já algum tipo de documento, que eu acho importante levar em consideração os que me procuraram antes de eu entender a forma de fazer por vias entre nós. Entendi. Então, se tiver pronto já durante a semana, então durante a semana dá para elaborar um requerimento, vereadora, bem com os ditames legais aí da forma que os comerciantes te procurar. E já de imediato a vereadora está aqui, né, presente à sessão, para ela já apresentar alguma opinião diante da reunião de amanhã, como já é amanhã, 10 horas da manhã, e todos os vereadores concordam claro que concordam com a sua sugestão, vereador. Ô, Mônica, a parte, se me permite? Sim, só vou completar, Sônia. Se esse documento já estiver pronto, eu já entrego para a Tatiane, então. Ok, vereadora. Concede a parte da vereadora Sônia? Claro. Ô, Mônica, senhor presidente, demais vereadores e ao público que nos assistem pelo YouTube. Ô, Mônica, a sua sugestão, ela é muito boa. Eu também fui procurada por alguns secretários de restaurante e eu pensei a mesma forma. Está invertendo, né? O comércio é de segunda a sexta, os restaurantes ou até bar poderiam trabalhar no sábado e domingo. E o domingo, por exemplo, os supermercados são abertos. Poderia fechar e o restaurante está sendo aberto. Coloque essa sugestão aí. Está dizendo, por favor? Isso. Aí a Tatiana já pode apresentar também, né, vereadora Sônia? Amanhã já. É isso aí. Tá bom. Tá. Deixa o domingo para os restaurantes, né? No primeiro momento, só para fechar minha fala, se eles já estiverem com esse documento pronto, eu vou entregar para a Tatiane, tratando somente da abertura deles, por entender que eles estão sentindo essa dificuldade. Sônia, a gente pode preparar juntos, eu até entro com você, mas eu tenho receio de misturar os assuntos e, de repente, o supermercadista entender isso de uma forma errada. Vamos aguardar um pouquinho, mas é muito boa a sua sugestão. Eu peço a Tatiane que leve essa mensagem aí, tá, Tati? Para que rodízio, que no domingo os mercados eles ficam de segunda a sábado, no domingo pode se fechar. E deixe os restaurantes trabalhando no domingo, né? Que é alimentação. É uma boa sugestão. Ok. Então, assim, em relação ao horário e à forma de atendimento, então a vereadora Tatiane já leva amanhã para o comitê. E durante a semana, a vereadora, se quiser já protocolar algum requerimento, como já foi efetuado aí uma fala, aí a gente já põe para votar na próxima segunda-feira, tá bom? Com a palavra, vereador Carlos Roberto Ferreira Bastos. Senhor presidente, boa tarde a todos que estão nos assistindo pelo YouTube e também pelo Facebook. Alguns dos assuntos já foram até abordados aí na questão de algumas pessoas. Um dos fatos que eu também gostaria de pedir para a nova vereadora Tatiane, que está representando a Câmara nas reuniões, que levasse essa questão também, senhor presidente, que nem já foi dito, mas também vou ressaltar, da questão dos ambulantes, dos vendedores ambulantes, que eles dependem das vendinhas deles, das coisinhas que eles vendem, seja lá uma goiaba, um alface, um tomate, e está ficando complicado, porque eles não estão tendo oportunidade de vender,
e as contas estão aumentando, estão chegando, e eles estão ficando numa situação bem complicada. Então, eu gostaria de solicitar a nobre vereadora, a Tatiane, para que ela levasse essa questão. E também, como a Mônica também falou, da questão do restaurante, eu tenho alguns conhecidos seus que têm restaurante e que têm reclamado também disso, mas já foi colocado aí, espero que solucione essa situação, não vou me alongar. E outra coisa também que eu queria comentar, senhor presidente, e aproveitar e fazer uma pergunta também para o Gelson. Aquela contadora do SAAI, que esteve conversando com nós lá, como que era o nome dela? Andréia. Leia? Andréia. Viu, senhor presidente? Ela tinha levado a documentação do SAAI para a Câmara e protocolado. E aí eu estava lá, e o Robertinho da Câmara, e o Jaelson também estava, e a gente foi conversar. E a questão da divergência que ela falou conosco lá, até eu acredito que o Jaelson deve se lembrar, é que a questão do projeto de lei, ele falava de uma questão anterior ao hidrômetro. Mas o nobre vereador Jaelson, se eu não estiver enganado, o nobre me corrige, ele já tinha feito uma emenda para apresentar essa emenda, né? Pois não é antes, e sim depois do projeto. Depois do cavalete. E dessa forma, o projeto, juridicamente, ele é legal e é constitucional. Ele é constitucional. Tendo em vista que ele foi aprovado em outras cidades, né? Então, não vou me ater a essa situação pelo fato de que nós vamos entrar em discussão e vamos debater. E uma outra situação, senhor presidente, é a questão daquela casa que eu estou pedindo documentos também aí, né, vai passar na Câmara para ser votado, a respeito de onde se encontra o SAMU hoje, né, ali próximo ao São Lucas e da onde ele vai saindo. Numa certa situação, a secretária da Saúde anterior, Daiane, ela esteve na Câmara, ela comentou com a gente da necessidade do SAMU sair dali da onde estava, próximo da Câmara, né? Porque precisava de um espaço amplo, precisava de alguns locais melhores, e fez N justificativas. Tá? Inclusive, estou com algumas delas aqui, senhor presidente, inclusive assinado pela Daiane, na época, secretária de Saúde, da onde ela foi argumentar, e também estou aqui com uma planta do que necessitaria para o SAMU, os requisitos básicos e mínimos para o SAMU, que aqui estão, que fala, e que, na onde está indo o SAMU, onde ele irá se continuar, ele deixa muito a desejar. Muito a desejar. E o SAMU é um serviço essencial para a população de Bandeirantes, que na realidade era para ter construído uma base para o SAMU, era para ter construído uma base, não para ficar perambulando para um lado e para o outro, né? Que é muito triste. O SAMU faz um serviço muito grande, de muito valor para a nossa sociedade. Eles mexem com vários tipos de doença, porque uma pessoa se acidenta, um motoqueiro, um carro, seja lá quem for, aquela pessoa pode estar contaminada com o vírus HIV ou com outras doenças, muito pior, né? Até mais pior. Acredito que, como nós temos duas pessoas especialistas na área da saúde, uma é a nobre vereadora Tatiane e o outro é o nobre Gustavo, então eu vejo assim, aonde eles vão, não tem possibilidade. É um lugar impróprio para o SAMU. Eu não estou dizendo da localidade que vão montar, estou dizendo para a relação. O local onde eles vão colocar ali a parte de expurgo, de limpeza, o tanque, para vocês terem uma noção, a prancha, ela teria que ser colocada numa base aberta, um tanque aberto, grande, para que ela fosse lavada, limpada, higienizada aqui. A pessoa do SAMU vai ter que pegar ela em pé num tanque, vai jogar água nela em cima para esfregar. Corre-se o risco, senhor presidente, de sangue, as coisas contaminadas, cair sobre o rosto da pessoa, sobre o corpo da pessoa que está higienizando aquele equipamento. Então, ali tem muitas situações que é desfavorável para o SAMU. É muito desfavorável.
Então, eu gostaria que o prefeito revesse essa situação e não deixasse o SAMU ali, porque quando for passar da outra vez pela Câmara, e eu tenho isso aqui, assinado pela antiga secretária de Saúde, Daiane, e vários requisitos aqui, e lá não está de acordo. Não está de acordo. Eu acredito que, no mínimo, o Corpo de Bombeiro teria que ter ido lá, avaliado o local, por se tratar de um órgão que atender a população, um órgão do Estado, um órgão que está prestando ajuda para o município, que o Corpo de Bombeiro fosse lá e fizesse uma vistoria, e aí, então, o Corpo de Bombeiro desse o laudo no papel ali, no preto e no branco, ó, tá perfeito, tá correto, ó, pode pôr. Eu queria que o bombeiro fizesse isso. Ou então que o engenheiro da prefeitura atestasse no documento, aceitando, dando condições perfeitas e legais para que pudesse pôr o SAMU ali. Porque vai estar agindo contra o que está aqui. Contra o que está aqui. Então, eu não vejo como... Eu acho assim, o prefeito tem que sair da casa, o proprietário pediu a casa, que é o que eu escutei, o argumento até agora, foi esse. Até agora não obtive nenhuma informação do executivo, se realmente pediu ou não a casa. Mas, por um outro lado, eu estou vendo uma outra informação dizendo que o proprietário não pediu a casa. Ele não pediu a casa. Ele não pediu que saísse da casa. Pelo contrário, ele queria que continuasse na casa. A outra informação que eu tenho. Então, por que tirar o SAMU de um lugar onde ele tem toda as condições de trabalho, condições que dá para os trabalhadores trabalhar, para colocar o SAMU em um lugar que é impróprio para ele? Não dá. Se a pessoa quer montar lá um escritório, quer montar uma loja, quer morar lá, mas é problema da pessoa. Agora, nós tirarmos umas pessoas que estão fazendo um excelente trabalho na nossa cidade, ajudando a população. Mas já está discutindo o requerimento, presidente? Viu, senhor presidente? Ele tá apresentando o descontentamento dele, a inapropriação do SAMU local onde está sendo mas não existe um requerimento para discutir? Requerimento, não, mas ele está apresentando a fala dele, né? Então... É outra situação, por favor. Oi. Então, senhor presidente. A matéria é a mesma, vereador. Nós temos sessão online agora pela internet, os 13 vereadores. Vamos ser um pouco educados, por gentileza. A educação tem, mas agora querer falar uma matéria duas vezes, né? O requerimento fala de outra coisa, senhor presidente. Ah, tá. Ah, é para o SAMU, mas é em outra situação. Ah. Então, senhor presidente, eu queria muito que, como a Nobre também já argumentou, que ela, como líder do prefeito, pudesse... Eu não argumentei nada. Eu não falei nada do assunto. Não. Mas cortou a minha fala e argumentou... Estou falando da ordem do dia, vereador. Estou falando do presidente. Nobre vereadora Sônia, deixa ele concluir a fala dele. Eu peço a gentileza, nobre vereadora, para que depois a gente prossigamos aqui, porque já falta 9 minutos aqui, só no grande expediente, entendeu? Para que a gente vai ter que... Por isso... Pode concluir a fala, nobre vereador Roberto Bastos. Como eu estava dizendo, o local não tem possibilidade daqueles meninos trabalharem ali. Tem pessoas ali que têm problema respiratório e o local vai ficar inadequado para eles. O local não é próprio para eles. Tem possibilidade do prefeito, então, se precisar, se de fato estão pedindo a casa, que alugue um outro espaço, que tenha condições para que eles possam desempenhar o trabalho deles. As pessoas, se eles morrerem disso e pegarem uma doença lá fora, eles vão chegar ali dentro e vão contaminar todo mundo ali dentro. Então, senhor presidente, eu peço para que o prefeito, se estiver ouvindo, peça um laudo do Corpo de Bombeiro, um engenheiro que assine e ateste dizendo que o lugar é adequado, mas no papel, correto. Porque a prefeitura cobra muita coisa dos comerciantes, das pessoas que vão abrir uma loja, tudo no preto e no branco. Mas quando se trata para acômodo do próprio executivo, aí faz de qualquer jeito. Então, não dá para aceitar. Senhor presidente, obrigado. Obrigado ao nobre vereador Carlos Roberto Ferreira Bastos. Então, a respeito do SAMU, ele pede a líder do prefeito, ele entende que ser um lugar inapropriado, né? E pede também que o prefeito possa fazer aí um laudo através do Corpo de Bombeiros, nobre vereadora Sônia. A respeito da Andréia, que é a contadora
da Câmara que ele apresentou, ele quis defender o projeto dele, que ele entende que o projeto, o Jaelson já está fazendo a emenda e dizendo que a peça é posteriormente ao hidrômetro. Então, por isso que ele entende que o projeto é constitucional. E também a questão dos restaurantes e ambulantes, que a nova vereadora Tatiane possa levar aí a discussão amanhã no comitê. Com a palavra, o vereador Luiz César. Presidente, eu quero falar na sua fala aí. Então, nobre vereador, você tem que pedir a parte ao vereador Carlos Roberto Ferreira Bastos. Ele citou meu nome e o senhor também. Eu tenho direito. Não, eu citei teu nome para você levar um pedido dele. Ele apresentou para você. O vereador escreveu um grande expediente, fez todos esses questionamentos, então o que ele faça através de ofício, encaminha o prefeito. É bem mais fácil. Então tá, aí ele decide, então. O nobre vereador, a líder do prefeito, ela entende melhor você fazer um documento oficial. Perfeito. Então, com a palavra, o vereador Luiz César Teodoro Ribeiro. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, o meu é bem rápido. A mensagem é: o porquê não abrir o comércio no sábado, na parte da manhã? Nós vamos ter um feriado aí no dia 1º, na sexta-feira. No sábado, abriria o comércio. Eu vou fazer um ofício aqui, vou tentar encaminhar para a Tatiane até amanhã, antes das 10, para encaminhar ao senhor prefeito, ao pessoal do comitê, para que as pessoas estão recebendo um dinheiro, R$600 aí, esse dinheiro ele pode gastar onde ele quiser. Tem pessoas querendo comprar celular, no sábado está tudo fechado. Vou ter que comprar lá em Cornélio, mas aqui eu ia comprar em 2 pagamentos. Então, quer dizer, o pessoal está perdendo venda para Bandeirantes, para Cornélio Procópio, outra cidade, porque Bandeirantes está fechado o comércio no sábado de manhã. Eu quero fazer o ofício para que o prefeito possa alterar isso até o mais rápido possível, para que no sábado, nós vamos ter um feriado dia 1º, sexta-feira, vai fechar o comércio sexta, sábado, domingo. O restaurante vai fechar feriados e sábado e domingo. Então, é complexo esse tipo de adesão que o próprio comitê, o próprio prefeito fez. Eu acho que tem de ter uma alteração o mais rápido possível. Como a Tatiana disse, que é para a noite, para o dia, pode mudar. Então, vou fazer esse ofício. Estou também de acordo com a Mônica, que deve ser alterado, porque não é todo mundo igual. Estou também de acordo com a Sônia Zamboni. Andirá fechou os domingos o supermercado, o pessoal faz compra até na sexta. Também estou de acordo. Fecha um lado, abre outro, abre lá os restaurantes. Eu acho que é para ir para essa maneira. Eu vou fazer um ofício e encaminhar, então, para a Tatiana amanhã, antes das 10, para que possa o prefeito fazer um novo decreto até na quinta-feira, seja publicado na Folha Londrina, na Folha daqui de Bandeirantes, na Folha do Norte ou na Folha Londrina, onde for, para que possa abrir no sábado o comércio de Bandeirantes para atender o povo que está circulando com dinheiro aí. Muito obrigado, senhor. Obrigado ao vereador Luiz César Teodoro Ribeiro. Então, fica aí também mais essa sugestão a representante da Câmara, né, junto ao comitê. E suspenda a sessão novamente para que nós entremos agora na ordem do dia. Retornando aos trabalhos, agradeço aos nobres vereadores que se inscreveram em grande expediente. Havendo quórum regimental, passaremos à ordem do dia. Votação de requerimentos. Solicito ao primeiro secretário da mesa a leitura do requerimento de número 054/2020, de autoria do vereador Carlos Roberto Ferreira Bastos. Senhor presidente, senhores vereadores, Carlos Roberto Ferreira Bastos, vereador que abaixo subscreve, requer, após o vídeo plenário, que seja, nos termos regimentais, que seja encaminhado cópia deste excelentíssimo prefeito municipal, requerendo que este encaminhe para a Câmara de Vereadores os seguintes documentos. 1. Cópia do contrato de aluguel do atual prédio onde o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, se encontra instalado. 2. Cópia do contrato de aluguel do prédio para onde o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, será transferido, como também justificativa para a mudança de endereço. Justificativa. Justifica o presente solicitação por ser dever constitucional do vereador a fiscalização das ações do Poder Executivo Municipal. Nesse termo, espera deferimento, Bandeirantes, 17 de abril de 2020, assina o vereador
propositor Carlos Roberto Ferreira Bastos. Coloco em discussão o requerimento de número 054/2020, de autoria do vereador Carlos Roberto Ferreira Bastos. Continua a discussão. Encerrada a discussão. Em votação, o requerimento de número 054/2020, de autoria do vereador Carlos Roberto Ferreira Bastos. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Diante da não manifestação de nenhum vereador, informo que o requerimento de número 054/2020 foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário da mesa que efetue, né, a leitura diante do pedido da nobre vereadora Tatiane e o acatamento dos nobres vereadores do requerimento número 055/2020, de autoria da nobre vereadora. Senhor presidente e senhores vereadores, a vereadora que abaixo subscreve em conformidade com o texto regimental da Câmara Municipal de Bandeirantes, requer, após ouvido plenário, que seja encaminhada cópia do presente ao prefeito municipal, indicando que determina o setor competente ou que abaixo se pede. Peço encarecidamente ao prefeito municipal que mantenha o pagamento mensal dos contratos dos prestadores de serviço de transporte escolar terceirizado durante o período de suspensão das aulas, ou proceda à concessão de ajuda compensatória mensal para os contratos em vigência, sobretudo diante do fato que os serviços não estão sendo prestados ou sua execução está total ou parcialmente prejudicada por fator alheio a ambas as partes, contratante e contratado. Justificativa. Essa vereadora foi procurada pelos prestadores de serviço de transporte escolar terceirizado no âmbito municipal. Os senhores Hermínio Marcolino, Vinícius Maregoni, Aristides Ferreira Filho, Marcos Fernando Leite, Fernando Guerra, Etevaldo Garcia, Reginaldo Oliveira, João Nelson Milani, Sebastião Laje Sartori, Felipe Augusto dos Santos, Denis William da Silva, Verônica Gema Tomasi e Udine Souza, que relataram que, diante a paralisação das aulas pelo decreto 3.173 de 2020, motivado pela pandemia advinda do Covid-19, coronavírus, não vem recebendo quaisquer valores, solicitando seja empenhado esforço perante o chefe do Executivo Municipal para regularizar a situação. É de conhecimento público que a situação experimentada de paralisação do serviço atinge não apenas o Executivo Municipal, mas o país de forma geral, e o impacto direto causou repercussão na economia dos respectivos entes federativos, assim sucessivamente. Os prestadores de serviço de transporte escolar terceirizado, em sua maioria, têm nessa atividade sua única fonte de renda, e a suspensão do pagamento pelo Executivo tem deixado os mesmos à mercê da própria sorte, vez que sempre prestaram. Ao que tem conhecimento, esta edil, com dedicação exclusiva ao seu trabalho fundamental para facilitar o acesso e a permanência dos estudantes nas escolas, especialmente aqueles residentes em áreas rurais. Assim, visando minorar os prejuízos financeiros dos prestadores de serviços de transporte escolar terceirizado, tenho presente o intuito de indicar a Vossa Senhoria que mantenha o pagamento mensal dos contratos durante o período de suspensão das aulas, ou proceda à concessão de ajuda compensatória mensal para o contrato em vigência, sobretudo diante do fato que os servidores não estão sendo prestados ou sua execução está total ou parcialmente prejudicada por fator alheio, que é o Covid, em ambas as partes, contratante e contratado. Nesse termo, espera deferimento, Bandeirantes, 22 de abril de 2020. Assina a vereadora propositora Tatiane Pereira Sabaini Azevedo. Obrigado ao nobre vereador Rafael Cirico Gomes Chaves. Eu queria
né? Na verdade, a gente sabe que o presidente ele tem a atribuição de conduzir as sessões, né? Eu queria pedir à nobre vereadora Tatiane, se ela me permite, né, que eu possa dar uma explicação, não assim em relação à classe, mas sim um pouquinho sobre o contrato de prestação de serviço, até para nós, vereadores, ou até mesmo prefeitos, se eximir de algumas situações. Eu posso, vereadora? Claro. Então, é o seguinte, o que ocorre? No direito... 40 minutos, tá? Ok, vereadora. No direito privado, vamos supor, vou dar um exemplo. Nós temos aqui um amigo aí, o Carlão. Carlão, ele é prestador de serviço, ele trabalha com obras, né? Se nós for contratar um nobre vereador aí, para que faça qualquer espécie de obra para nós aí, nós vamos fazer um contrato de prestação de serviço. Temos aqui 2 advogados, temos o Luizinho, também o Dr. Zé Fernandes, que nesse contrato de prestação de serviço ele é regulamentado, vamos dizer assim, pelo Código Civil brasileiro. Então, ele é relacionado ao direito privado. No direito privado, o princípio da legalidade, ele tem a autonomia de vontade. Como, por exemplo, vamos supor que nesse tempo de epidemia, eu contrato o Carlão para construir uma casa para mim, e no período do mês de abril, eu com medo de ter a proximidade com os pedreiros e também com ele, eu peço e suspendo a construção e paro de construir. Diante da autonomia de vontade e pelo direito privado, eu posso, né, ir lá e dizer assim, Carlão, apesar de você não ter trabalhado, eu vou te pagar porque vou dar uma antecipada para você. Eu posso antecipar isso no direito privado. Ao meu ver, no direito público, ele é diferente, porque o princípio do direito privado, até que a lei não proíba, o particular ele pode atuar. No nosso caso, a gente atua conforme a lei determina. O que eu entendo? Num contrato de prestação de serviços, o trabalhador, neste caso, ele está prestando um serviço à administração pública. Tem que ser realizado um serviço, depois emitido uma nota, empenhado e efetuado o pagamento. Nessa situação particular, eu entendo que não se tem o princípio da autonomia de vontade, porque nós temos que obedecer, vamos dizer, um regramento que está estabelecido nas leis de licitações. Também tem aí a lei, eu acho que é 10.520 do ano 2020, de 2002, regulamenta sobre o pregão. Então, tem todos uns ditames de como proceder. O que eu poderia dar uma dica, nobre vereadora? Claro que a gente se sensibiliza nessa situação, a gente poder fazer um pedido que o prefeito ache alguma coisa dentro da normalidade junto ao seu jurídico para que possa contribuir junto a esses trabalhadores que não está realizando a prestação de serviço neste momento. Claro que é apenas uma sugestão, nós estamos aqui debatendo o requerimento. Eu vejo assim, eu entendo que seja um pouco perigoso esse pedido ao prefeito, porque daí é como se a gente estivesse pedindo para ele que ele pratique algum ato de improbidade administrativa. Eu não estou dizendo o que tá entendendo, né, novo vereador? Eu estou explicando para você que isso possa ocorrer lá na frente, alguma situação que também os vereadores aprovando algum projeto dele que retorne apenas para regulamentar sobre uma classe de trabalhadores, para a gente não ser prejudicado diante do ferimento, diante do princípio da isonomia. O que é isonomia? Tratar igual quem é igual e desigual quem é desigual. Como se fosse assim, vamos fazer um projeto de lei regulamentando apenas para essa classe, mas nós estamos deixando outras classes de lado. É apenas uma sugestão e uma opinião. Continua a discussão? Senhor presidente. Elson. Eu pedi também. Jaelson. Com a palavra, o vereador Jaelson Tatiana. Ramalho Mata e, posteriormente, a vereadora Tatiane Sabaini. E o Basto também pediu. Tá. E Eu depois, tinha pedido posteriormente, também, senhor presidente. Vamos lá, então. Jaelson, Tatiane, Bastos e Mônica.
Com a palavra, vereador Jaelson Ramalho Mato. Eu quero, mais ou menos na mesma linha que o senhor se manifestou, eu também fui procurar orientação e a minha sugestão, para que a gente não esteja mandando um recado para o executivo do pagamento mensal dos contratos de prestadores, uma vez que poderia ser inconstitucional ou não encontrar uma norma jurídica legal, que nós simplesmente omitíssemos essa primeira parte, solicitando ao prefeito municipal que proceda à concessão de uma ajuda compensatória, que ele vá buscar uma solução, uma ajuda para os prestadores de serviço no transporte escolar, e se ele conseguir juridicamente embasar que a continuidade do pagamento, ainda que parcial, possa ser feito, ele vai nos mandar com embasamento jurídico e no momento em que viesse um projeto de lei para ser aprovado nesse sentido, então nós iríamos confirmar a legalidade desse projeto. Se ele julgar que juridicamente não tem fundamento o pagamento do contrato que foi assinado, então ele acharia uma outra solução dentro da norma jurídica que fosse viável e possível para os transportadores de alunos, né? Então, assim, a gente só suprime aquela primeira parte, onde parece ser direcionado ao contrato. Mensal. Isso, correto. E deixa uma ajuda mensal, e aí ele vai encontrar a forma viável. Correto. Obrigado ao nobre vereador. Com a palavra, né, a autora desse requerimento, de grande preocupação e a proteção aos combeiros que prestam serviço ao município. Com a palavra, a vereadora Tatiane. Senhor presidente, nobres vereadores, todos aqueles que nos assistem, a situação é a seguinte: eu coloquei combeiros e coloquei inclusive o nome deles porque eu fui procurada por eles. Legal. Mas nada impede de colocar numa situação os contratos em geral. Eu não sei como funciona, tem vários contratos onde a empresa não tem somente contrato com o município de Bandeirantes, mas diversas cidades. Então, a minha preocupação são pessoas que trabalham exclusivamente, né, através desse contrato. Eu vejo, sim, que tem um meio termo, por exemplo, como o Jaelson falou, e tem a questão também do período, né, da concessão compensatória. E isso não é uma questão de dar de presente o dinheiro para essas pessoas. Elas receberiam agora, não 100% do valor que ela receberia se estivesse rodando tantos quilômetros, mas realmente compensatório para ela honrar, né, com o alimento, com as dívidas do dia a dia, com os custos, né, de viver. E depois, quando retornar às atividades, fosse descontando mês a mês. Eu também pensei dessa forma. A gente sabe que quando voltar às aulas, provavelmente vai ter aula dia de sábado. Vai ter que mudar toda a logística das escolas. Então, em vez dessa pessoa lá na frente receber mais, recebe aqui um pouco menos para poder honrar, né, com os seus compromissos, e depois lá na frente vai descontando. Né? Na verdade, eu não quero que o prefeito ele burle a lei e que ele faça nada fora. Foi feita uma demanda para o Tribunal de Contas, não deu parecer contrário. Eu vi a lei 20.170, de 7 de abril agora de 2020, da Casa Civil, falando que pode sim continuar, só que é tudo muito novo, né? Essa pandemia ninguém esperava, o direito ele não estudou situações nesse quesito, então está todo mundo tentando se adaptar às leis que dê uma segurança para todos. Então, assim, não é por uma classe, né? Quando vem, eu sou favorável a todos. Quando é academia, vem agora a questão do restaurante, a gente vai discutir, mas agora esse momento é aquilo que chegou até mim, e eu sou representante do povo, eu estou representando nesse momento os bombeiros, como posso daqui 2 dias, 3, e vim representando todas as outras pessoas, né? Então, eu me coloco aqui à disposição e eu espero que passe esse requerimento. Eu, então, aceito a sugestão do Jaelson de retirar a parte aqui que mantém o pagamento mensal, mas que fique somente a parte de concessão de ajuda compensatória mensal aos contratos em vigência. E o prefeito também ele vai fazer se Deus quiser dar certo, ele vai amarrar esse projeto, porque a pessoa não vai ganhar de presente. Ela vai receber um pouco, né, quebrado aí esse salário, mas lá na frente ele vai ter que, de alguma forma, compensar. Antecipação. Oi, Sônia. Uma antecipação.
Isso, seria isso, porque as aulas hão de voltar, se Deus quiser, e aí a gente vai ter, com certeza, uma logística totalmente diferenciada até o final do ano. Seria somente Legal. isso, senhor presidente. Legal, vereador. Diante dessa sugestão que a nobre vereadora, né, acatou, do vereador Jaelson, até aqui, ó, onde está ali contratante e contratado, daí poderia acrescentar um texto, ó, dentro de regulamentos e consultas realizadas pelo jurídico do município junto ao Tribunal de Contas, Ministério Público, que busque um meio de solucionar legalmente isso, para ficar respaldado tanto nós, vereadores, que estamos votando no requerimento, quanto também ao prefeito, para não praticar alguma irregularidade. Por que eu vejo isso, vereadora? Porque vamos supor que, através desse requerimento, ele acate lá, sem consultar nenhuma outra possibilidade legal, aí pode ser outras classes, que nem assim, ambulantes. Pô, mas eles estão recebendo, eles não são servidores públicos. Esse auxílio emergencial mesmo, que o governo federal está liberando, ele é de uma forma bem genérica, não específica. Então, por isso que a legalidade em cima disso, então a gente tem que tomar muito cuidado. Claro que, como a Vossa Senhoria disse, que é um momento de muita causas inusitados, inéditos, que nunca ocorreram e que o direito ainda não infiltrou e não está preparado para essas situações. Com a palavra, o vereador Carlos Roberto Ferreira Bastos. Estou vendo que o Luizinho quer falar também, né, Luizinho? Eu tinha pedido, senhor presidente. Após a fala da Mônica, o Luiz César Teodoro Ribeiro também vai falar. Com a palavra, o Carlos Roberto Ferreira Bastos. Senhor presidente. Pois não, vereador? Pode falar. Eu não estou ouvindo o Bastos. Está muito baixo, Bastos. Senhor presidente, eu ouvi a justificação dos fatos dos novos vereadores. Está conseguindo ouvir, senhor presidente? Agora sim. E eu confesso que eu também estava preocupado com essa questão pelo fato de que eles fizeram um contrato, né, com a prefeitura, e o contrato eles recebem por quilometragem, né, pelo que a informação que tem, e como também pegou não só eles, mas toda a nossa cidade e toda a logística, numa situação que ninguém também esperava. Isso é óbvio, né? Não tem nenhuma situação de... Mas eu vejo assim, eu estava preocupado, por quê? Porque ao fechar um acordo de pagar, se a Câmara, por exemplo, nós votássemos o requerimento de forma anterior, é como se nós estivéssemos endossando para o prefeito, para que o prefeito cometesse um ato de irregularidade e de improbidade administrativa. Porque nós estaríamos votando uma situação e o prefeito poderia olhar e dizer assim, olha, já que os vereadores votaram, já que eles recomendaram e votaram favorável, eu vou pagar. Se der algum problema, os vereadores vão acertar essa conta, né? Porque da forma que estava antes, gerava N situações. Uma delas, por exemplo, era a questão de enriquecimento ilícito às custas do erário, né? Do erário público. É uma das situações. E nós estaríamos votando, numa comparação da forma que estava antes, adoçando um erro. Em outras palavras, nós estaríamos adoçando aquele erro, endossando, né? Endossando. Então, eu confesso que eu realmente fiquei preocupado, porque nós nunca deixamos de votar um requerimento aqui, até porque é uma coisa que vai para o Executivo e ele decide se faz ou não, mas dessa forma já seria diferente, porque nós estaríamos aqui para zelar e cuidar do dinheiro do povo, e a gente estaria, em outras palavras, sendo conivente com uma situação que poderia, né, não estou dizendo que vá, mas que poderia gerar na nossa votação um crime. Nós íamos estar também ajudando a cometer um crime, porque o prefeito
Se ele acatasse, ele estaria cometendo um crime de improbidade administrativa. E nós, por outro lado, endossando isso. Mas eu estou mais aliviado pela fala da vereadora Tati, da fala do presidente e também do Jaelso, em fazer essas alterações. Né? Porque da forma que estava antes, sinceridade, eu não votaria. Não votaria favorável, porque eu não queria lá na frente, futuramente, ser responsável por um ato de improbidade administrativa e cometendo um crime, incentivando o executivo a cometer um crime também. Então, eu não votaria, mas então eu estou bem mais aliviado por essas alterações e sendo feitas essas alterações, com certeza o meu voto será sim, não tem problema nenhum, vou votar favorável para que seja alterado isso aí. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Carlos Alberto Ferreira Bastos. Com a palavra, a vereadora Mônica Aparecida Tavares Moscado. Deixa eu ver se eu entendi, então, desenrolar. O requerimento solicitava o pagamento e agora a Tatiane aceitou a alteração e vai alterar o requerimento antes de enviar, logicamente, né? A nobre vereadora Tatiane, ela acatou o pedido de Jaelso que faça de forma genérica, é isso, nobre vereadora? Isso. Onde fala, né, que ele honre o pagamento mensal, ele faça uma ajuda compensatória mensal. Ótimo. Isso, daí é de forma genérica para todos os contratos de prestação de serviço, correto? Então, mas a minha preocupação é essa. Então, o contrato, ele sai da esfera somente as linhas de transporte escolar, ele vai para prestadores de serviço abrindo precedentes. No que abre precedentes, essa lei aí que acabaram de atualizar ela, aliás, que acabou de ser aprovada no Congresso e no Senado, dando autonomia para os prefeitos fazerem esse tipo de manobra em tempos de pandemia, vai dificultar bastante o nosso trabalho. Então, não é melhor deixar... não consigo imaginar, senhor presidente, mas eu tenho medo dos precedentes que vamos abrir, porque tem muitos outros prestadores de serviço. Mas, nobre vereadora, olha para você ver. O acrescer aqui foi dentro de regulamentos, consultas jurídicas, diante do Tribunal de Contas, Ministério Público, e entre outros. Quem que vai tomar todas as medidas legais seria o prefeito em relação a caso a caso, entendeu? Mas, presidente, pode manter ainda a questão do nome dos combeiros, porque, na verdade, eu fui instigada a fazer um requerimento. Dos combeiros, no caso, fica a justificativa, que você foi procurado. Entendi. Entendeu? Por eles, que eles são prestadores de serviço. Só que o pedido aí agora fica de forma genérica e que também tem que ser analisado dentro de uma amplitude aí de regulamentos, como a nossa vereadora apresentou aí, situações em que a legislação permite. Entendi, está ótimo, senhor presidente. Sem mais, obrigada, Tati. Correto. Com a palavra, o vereador Luiz César Teodoro Ribeiro. Temos 10 minutos aí para suspender novamente a sessão e estarmos no andamento. Com a palavra, o vereador Luiz César Teodoro Ribeiro. Excelentíssimo senhor presidente, eu venho dizer referente a esse requerimento, e também para o Roberto Basto, que nós estamos no estado de sítio. Estado de sítio é de emergência, o que fala a Constituição Federal. E existe também o estado de calamidade pública, que é catástrofe, no caso, flagelo público, desastres, e assim sucessivamente. Como já lá em cima, em Brasília, foi decretado, no estado do Paraná também já foi decretado, eu acredito que o prefeito... O prefeito aqui, ele está, quando ele vai assumir alguma coisa, ele tenta bem calçado, que senão ele não vai fazer. Acredito que não vai ter problema nenhum, nós votamos no requerimento, ele vai ter lá, mas eu acredito que ele vai acatar o pedido, porque ele vai estar respaldado por esse estado de sítio que o estado do Paraná foi decretado. Também o estado de Bandeira, aqui o município também foi decretado. Eu acho que não tem problema nenhum, todos votarem a favor, não vai ter problema nenhum para nós, vereadores. Cabe ao prefeito analisar juridicamente e provavelmente que não vai ter problema para ele pagar essas pessoas, se vai pagar parcial ou vai pagar integral. Porque senão o governo do estado, o governo federal não ia poder dar dinheiro a todo direito, R$600 para todo mundo aí. Para autônomo, para, enfim.
para desempregado, para informal, nesse caso, acredito que o prefeito vai estar respaldado dentro da legislação e não vai ter problema. Seria essa fala, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlos Roberto Ferreira Bastos. Senhor presidente, voltando um pouquinho aí, como também foi dito mais uma vez pelo senhor, abordando a questão da vereadora Mônica, vou ser bem rápido. Nós vamos votar esse requerimento, junto com aquilo que o senhor tinha comentado, Jaelson, recomendando ao prefeito que ele procure, junto com a promotoria, o jurídico dele, o Tribunal de Contas, a melhor forma para poder ele cumprir ou ajudar, de alguma forma, essas pessoas dos quais tem um contrato com a prefeitura. Seria isso, senhor presidente? Então, nobre vereador, essa pergunta eu passo à autora do requerimento, né? Que ela que é a autora do presente requerimento. Eu aceito, né, todas as sugestões, desde que não mude o foco inicial, né, que é ajuda... A justificativa, né, vereador? Isso, então, que conste na justificativa quem solicitou, quem me instigou a entrar com esse requerimento, e coloque aí a questão do recebimento, tudo que foi sugerido aí na data de hoje, tendo embasamento, né? É para todos os prestadores, Tati? Oi? Então, para todos os prestadores? Da forma que foi colocado aí, foi falado de deixar de uma maneira genérica. Mas eu acredito que será estudado caso a caso, né? Sim, Aí fica senhor presidente, Mano Vieira. Uma última fala. A palavra, vereador Manuel Afonso Pirola Vieira. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, pessoal de apoio, público que nos assiste, boa noite a todos. Eu até agradeço aí a fala do senhor presidente, também do Jaelson, né? O Babão aí deu uma aula de direito administrativo, muito importante essa colocação. Porém, eu venho aqui ressaltar aquilo ali que o Luizinho falou no momento. Ele é um estado de sítio, de calamidade, é um momento de emergência. Então, nessa situação, a lei ela não vai ser aplicada no pé da letra por questões extras, né, de calamidade. Então, eu acredito que esse requerimento ele vem com o intuito de ajudar. E em relação às classes, todas as classes ou não, eu acho que, pela situação de emergência, cabe aí essa hierarquia ao prefeito de decidir, né, para quem ele acha melhor estar contribuindo com esse requerimento. Então, só venho aí relembrar e ressaltar aquilo que o Luizinho falou, que a gente está numa época um pouco diferente, né? Então, aí, acredito muito que não trará problema pelo fato de ser calamidade mundial. Então, só ressaltar isso aí em relação ao requerimento e somente. Isso, senhor presidente. Por isso que, às vezes, vai ter que solicitar aí alguns pareceres para dar andamento a esses pedidos. Temos 4 minutos, hein? É rápido. Aí temos que votar. Com a palavra, o vereador Jaelson Ramalho Mato. É só para acalmar os vereadores que o prefeito, se ele decidir pelo pagamento de alguma forma ou de outra, não vai ser fundamentado no nosso requerimento. O requerimento é para sensibilizá-lo a buscar uma solução. O fundamento do prefeito é a lei. Então, nós podemos ficar tranquilos, né, porque qualquer decisão que ele tomar vai ser fundamentada em lei. Correto, nobre vereador. Posso encerrar, né, a discussão, né, pessoal? Está encerrada a discussão. Em votação. Quem quer falar? Não vai dar tempo. Quem quer falar? O Carlão está tentando falar, mas está com o microfone desligado. O meu não está, não. Aí, retornou. Pode falar, Carlão. Não, senhor presidente, é o que eu estava pedindo a palavra para falar realmente sobre o que o Jaelson disse. Nós não vamos provar nada, nós estamos indicando ao prefeito e ele vai fazer um estudo se isso é correto ou não. Então, não tem perigo de votar o requerimento. É só isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigado, nobre vereador. Coloco em votação o requerimento, né, diante das sugestões dos vereadores e acatado pela autora do projeto, o requerimento de número 055/2020. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Então, fica aprovado o requerimento de autoria da vereadora Tatiane Sabaini, já com as sugestões do vereador Jaelson e algumas
outras acréscimos aqui no requerimento e suspendo a sessão, né, informo que o requerimento foi aprovado por unanimidade e suspendo a sessão para darmos andamento à ordem do dia. Retornando aos trabalhos, né, solicito aí ao primeiro secretário da mesa, agora a matéria em segunda discussão e votação, com as emendas, né, efetua a leitura da súmula do projeto de lei de número 009/2020, de autoria do vereador Carlos Roberto Ferreira Basto, e das emendas que constam em mãos do nobre vereador e primeiro secretário da mesa. Senhor presidente, as emendas não estão aqui. As emendas não. O Roberto. As emendas do Jaelso, pede para ele ler, o Xuxa. Uma emenda do Jaelso e uma emenda do vereador Luizinho, né? Ou são uma só os dois? Não, eu tenho 3 emendas e ele tem 2. São 2 modificações. Isso vai dar uma coxa, vai dar uma coxa. Está aqui. Tá, efetua a leitura então, Jaelso. Efetua a leitura primeiro, vereador, do projeto, e depois das emendas. Mas o Robertinho falou que você pegou as emendas lá, entendeu? Mas pode projeto de lei número 009/2020 do Legislativo destina-se. O assunto dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar nas tubulações do sistema de abastecimento de água do município de Bandeirantes, Paraná. As emendas não estão comigo, senhor presidente, não está aqui na pasta. Tá, o vereador Luizinho está com a emenda dele, Luizinho? Estou sim. Tá, então tá, eu peço por gentileza, então, ao vereador Jaelso, que efetue a leitura da emenda dele, né, porque estamos em segunda discussão e votação, é permitido, e também ao vereador Luiz César Teodoro Ribeiro. Primeiro, o vereador Jaelso. Emenda modificativa e aditiva ao projeto de lei 009/2020 do Legislativo. Os artigos 1º, artigo 2º e parágrafo único do artigo 3º passam a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do SAAI de Bandeirantes, Paraná, órgão responsável pelo abastecimento de água, obrigado a instalar ou permitir, por solicitação dos consumidores, que se instale na tubulação encanamento, após os hidrômetros de seus imóveis, equipamento eliminador de ar. Parágrafo único mantém a mesma redação. Artigo 2º. Senhor presidente. Oi? Eu achei aqui na pasta as emendas. Posso continuar a leitura do Jaelso? Não, deixa que o vereador complementa agora, daí depois o pessoal acompanha, tá bom? Qualquer coisa a gente solicita a leitura de Vossa Senhoria. Obrigado, vereador. Pode continuar, Artigo vereador. 2º. As instalações dos aparelhos eliminadores de ar de que trata esta lei poderão ser feitas tanto pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAI, como por empresas que comercializem esses equipamentos, ou ainda por profissionais autônomos, com o fornecimento do equipamento pelo usuário consumidor. Artigo 3º mantém a redação. Parágrafo único muda. Havendo a opção pela instalação do equipamento de que trata a presente lei, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, terá prazo de 15 dias corridos para realizar o serviço e as despesas de aquisição e instalação correrão por conta do munícipe. Bandeirantes, 24 de abril de 2020. Correto. Obrigado, nobre vereador. Agora, com a palavra, o vereador também que efetuou o protocolo de uma emenda, o vereador Luiz César Teodoro Ribeiro. Emenda modificativa e aditiva ao projeto de lei 009/2020 do Legislativo. Lá no artigo 3º, eu transformo o parágrafo único em parágrafo 1º e acresce ao parágrafo 2º e 3º com a seguinte redação. Parágrafo 2º. A solicitação deverá ser formalizada através de requerimento emitida pelo consumidor e não terá despesa de custos de protocolo ao consumidor. Parágrafo 3º. A autarquia SAAI terá prazo de 3 dias úteis para deferir ou indeferir o requerimento. Correto. Obrigado ao nobre vereador Luiz César Teodoro Ribeiro. Coloco em discussão, né, em segunda discussão, o projeto de lei
de número 09/2020, de autoria do vereador Carlos Roberto Ferreira Bastos e as emendas apresentadas. Não, eu. Carlão. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos Denise. Coisa do. Senhor presidente, senhores vereadores, boa tarde a todos, boa noite já, né? Na verdade, essa emenda do Jaelso, quando diz que a retirada de ar fica após o hidrômetro, então não tem necessidade da lei, né? Esse é meu entender. Dentro da sua residência, o SAAI vai lá e coloca o hidrômetro. Do hidrômetro para frente, você pode fazer o que você quiser, entendeu? Então, a gente não precisa de uma lei para colocar essa peça após o hidrômetro. Antes do hidrômetro, aí só o SAAI pode mexer. Aí precisamos de uma lei, né? Mas após o hidrômetro, não precisamos de lei para mexer no relógio. Esse é o meu comentário. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado ao vereador Antônio Carlos Benício pela sua explanação. Com a palavra, o vereador Jaelson Ramalho Mata. Só acrescentando, eu procurei o SAAI para me orientar nas mudanças dessas emendas apresentadas. O que eu gostaria de salientar é o seguinte: a inconstitucionalidade estava justamente nessa palavra antecede, né? Uma vez que mudou para após, aí ele se torna legal. Segundo ponto, a questão da lei, ela vem no sentido assim de obrigar o SAAI, né, ou de colocar o SAAI, se ele for executar o serviço, tá? Aí essa lei vai autorizar que o SAAI o faça e receba depois do consumidor. Então, a lei só viria acrescentar esse ponto, que o SAAI, uma vez que resolva fazer, ele faça isso. A terceira questão que eu quero levantar é que nós precisaríamos inverter. O Luizinho ficaria com a emenda do artigo 1º e 2º, e o artigo 3º seria esse primeiro. Por quê? Porque o SAAI teria 3 dias para analisar o requerimento, e aí, uma vez analisado, ele teria 15 dias para executá-lo. Então, inverte-se a posição. Passaria o seu segundo como primeiro, o seu terceiro como segundo, e o primeiro ficaria como terceiro, que já trata da execução. Ok, obrigado ao nobre vereador Jaelson. Essa sugestão, nobre vereador, que você disse da questão de ordem dos parágrafos e artigos, fica a critério, no caso, da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Então, eu peço, né, que, posteriormente, a votação dessas emendas e também do projeto, que você sugira, né, a essa comissão para que eles façam depois... Na redação final, né? Isso, a redação final. Continua a discussão. Senhor presidente? Com a palavra, vereador... Antes do vereador Carlos Roberto Ferreira Bastos concluir uma fala na discussão, eu queria consultar primeiro o plenário, que nessa segunda discussão e votação é artigo por artigo e parágrafo por parágrafo. Os vereadores favoráveis para que votamos englobadamente, conforme é de costume da Casa, permaneçam como estão, e os contrários se manifestam. Senhor presidente, como há as emendas, então, fica a discussão artigo por artigo para a gente poder analisar as mudanças feitas. Tá bom, então, do jeito que já estamos fazendo a discussão, né? Okay. Então, com a palavra, vereador Carlos Roberto Ferreira Bastos. Presidente, como foi colocado na questão, o nobre vereador Carlos Benício comentou, em algumas cidades, algumas pessoas não puderam fazer a instalação desse aparelho, mesmo após, porque tanto Sanepar e SAAI, na ocasião, ameaçaram o munícipe, né, a pessoa que queria fazer essa alteração, que ele não poderia, pois não teria nenhuma lei que o dasse a ele o direito de mexer ali, entendeu? E aí eu fui pesquisar, e diversas cidades, para que pudesse fazer essa instalação, teve que se fazer um projeto de lei. Então, aí que veio o projeto de lei justamente por isso, para evitar que acontecesse isso. Inclusive, aqui em Bandeirantes teve uma pessoa que foi procurar o SAAI
lógico, não estava o diretor do SAAI, que hoje está lá, e sim um outro, e ele também não concordou. Foi logo quando iniciou essa questão dessa instalação desse equipamento, né? Porque, tendo visto de várias reportagens, várias matérias, inclusive em algumas cidades, da economia que esse projeto pode trazer para o consumidor, né? Pode trazer, mas isso fica a critério do consumidor, tá? Se ele quer ou não instalar essa válvula, é um critério dele. De repente, na casa dele não tem, não vai ter nenhuma alteração, de repente não tem nada. Mas eu estou dizendo assim, fica a critério da pessoa, porque o projeto ele é bom, ele é. Instala a válvula quem achar necessário. Tendo aqui uma das situações, como o nobre presidente mesmo falou numa sessão anterior, da economia que o nobre presidente teve. Independente de ser uma economia de 10%, 15%, ou 20%, ou até mais do que isso, né? Ou até mais do que isso, é de cada um. Mas que o projeto ele é bom e ele vem ajudar e legalizar essas burocracias para ser mais prático e mais rápido para ajudar o consumidor, isso sim, ele é. E espero, sinceramente, que o projeto seja aprovado e que o prefeito não vete, né? Até porque é para trazer benefício para a população. Obrigado, senhor presidente. Obrigado ao nobre vereador Carlos Roberto Ferreira Bastos. Continua a discussão. Quem pediu? Luizinho. Com a palavra, vereador Luiz César Teodoro Ribeiro. Eu pergunto por Xuxa, ele leu um documento, um ofício do SAAI, se é parecer jurídico ou é só um ofício? Quem que assinou esse documento? É uma nota técnica, entendeu? É uma nota técnica de uma agência reguladora e o SAAI encaminhou um ofício anexando essa nota técnica. Só lembrando aí, eles falam aí em 2%, parece que é de ar, né? Eu acredito que é muito mais que 2%. 2% praticamente realmente é irrisório. Como o Roberto disse, em algumas situações pode ser 30% até 40%, dependendo da movimentação, do trabalho que o SAAI fez naquela localidade, por alguns consertos e alguma coisa que faz, acaba entrando no ar. Eu acho que é de suma importância esse projeto para a comunidade Bandeirantes, tem de ser valorizado e tem de ter lei. Então, tem as emendas minhas, tem as emendas do Jaelson, até mesmo artigo por artigo, seria até melhor para nós poder encaixar melhor essa emenda. Seria isso, senhor presidente? Isso aí, conforme foi, né, discutido e apresentado pelos novos vereadores, assim, artigo por artigo, né? Também o Jaelson questionou a questão da ordem, né? Claro que a Comissão de Justiça e Redação, ela é competente, ela vai, diante da sugestão dos novos vereadores, colocar na sua devida ordem. Continua a discussão. O Roberto Bastos tem esse aparelho para comprar aqui em Bandeirantes? Em qualquer lugar, Luizinho. Senhor presidente. Internet compra, né? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Carlos Roberto Ferreira Bastos. Nobre vereador, nas lojas de materiais de construção, tem esses aparelhos. Ele varia de preço. Né? Nossa, ele varia de preço, aliás. Né? Tem um lugar ele tem um valor, outro tem outro. Tem valor de R$20 até R$80. Entendeu? E tem outros aparelhos mais sofisticados ainda que o valor é um pouco mais elevado. Entendeu? Obrigado. Encerrada. Pois não? Não, eu só ia complementar aqui. Na minha casa que eu faço, eu coloco todas as casas que eu faço, eu coloco depois do relógio e na entrada da caixa d'água. Eu coloco um mais forte na saída, depois do hidrômetro, e um mais fraquinho na boca da caixa d'água, antes da boia. Com os que eu trabalho, eu pago a média de R$18 a R$20, mais ou menos. Coloco em todas as casas que eu faço. Nunca deixei de colocar isso aí. Ok.
Obrigado. Obrigado ao vereador Carlão Denício. Está encerrada a discussão. Eu solicito, né, ao primeiro secretário da mesa a chamada nominal para votação. Só que eu queria consultar o plenário. O que ocorre? O regimento interno fala que, em segunda discussão e votação, tanto a discussão é artigo por artigo, quanto a votação é artigo por artigo. Então, eu consulto aos vereadores se existe a possibilidade de votarmos englobadamente, tanto o projeto já com as emendas, tá? Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Levantem não, se manifestem. Então, solicito ao primeiro secretário da mesa que proceda a chamada nominal dos vereadores para a votação, né, do projeto em segunda discussão e votação e as emendas que foram apresentadas pelos vereadores Jaelson Ramalho Mata e o vereador Luiz César Teodoro Ribeiro. Chamada nominal para a segunda votação do projeto de lei do legislativo número 009 de 2020, já com as emendas dos vereadores Jaelson Ramalho Mata e Luiz César Teodoro Ribeiro. Antônio Carlos Emício. Senhor presidente, senhores vereadores, meu voto é ao contrário ao projeto e às emendas. Carlos Roberto Ferreira Bastos. Senhor presidente, sou favorável ao projeto e também favorável às emendas, que vêm agregar mais valor e ajudar os nossos munícipes da cidade. Jaelson Ramalho Mata. Senhor presidente, voto favorável ao projeto de lei 009/2020 do Legislativo e suas emendas dos vereadores Jaelson e Luiz César. José Carlos Martins. Senhor presidente, contrário o projeto com as emendas. José Fernandes da Silva. Contrário ao projeto e às emendas. Luiz César Teodoro Ribeiro. Voto sim ao projeto de lei 009/2020 do Legislativo e voto sim a emendas do Jaelson Ramalho Mata e as emendas da minha autoria, Luiz César Teodoro Ribeiro. Luiz Gustavo Onofre. Senhor presidente, eu vou seguir a nota técnica da agência regulamentadora. Sou ao contrário ao projeto e às emendas. Obrigado ao vereador Gustavo. Manuel Afonso Pirola Vieira. Excelentíssimo presidente, meu voto é contrário ao projeto de lei e suas emendas. Mônica Aparecida Tavares Moscado. Mônica Aparecida Tavares Moscado. Pode ir chamando o próximo. Senhor presidente, estão me ouvindo? Pode sim, vereadora, pode votar. Tendo em vista que esse aparelho já pode ser colocado mesmo anteriormente à aprovação dessa lei, meu voto é contrário ao projeto e todas as emendas. Eu, Rafael Sirico Gomes Chaves, sou favorável ao projeto e às emendas. Sônia Regina Zamboni. Senhor presidente, voto não às emendas apresentadas e não ao projeto de lei de número 009/2020 desse legislativo, que tem como autor o vereador Carlos Roberto Ferreira Bastos. O projeto não tem a necessidade, pois quem quer já coloca. Tatiane Pereira Sabaini Azevedo. Sou contrária ao projeto, bem como as emendas. Senhor presidente, fica reprovado o projeto de lei número 009 de 2020 do Legislativo por 4 votos favoráveis e 8 contrários. E as emendas também foram reprovadas. E as emendas também ficam reprovadas, mesma coisa. 4 votos favoráveis e 8 contrários. Eu manifesto aqui que eu seria favorável, né, ao projeto de lei e às emendas. Então informo, né,
que o projeto de lei de número 09/2020 deste legislativo, bem como as emendas apresentadas foram reprovados, né, por 4 votos favoráveis e 8 votos contrários. Matéria, eu queria perguntar ao Marcos quantos minutos falta, Marcos, que temos mais 4 projetos para votarmos. Tem mais 15 minutos. Quanto? 15. 15. Então, vamos lá. Matérias em primeira discussão e votação. Solicito ao primeiro secretário da mesa a leitura da súmula do projeto de número 232 de 2020, de autoria do prefeito municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de Pois lei... não, vereador, quem que solicitou a fala? Senhor presidente, Senhor José Fernandes, pois não? eu gostaria de sugerir que se votasse em bloco, tendo em vista que são 4 projetos da mesma natureza. Tá. Diante da solicitação do novo vereador José Fernandes da consulta plenário, os vereadores favoráveis para que votamos englobadamente os projetos em conta. Em primeira discussão e votação, permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Alguém se manifestou? Não. Não, então, diante da solicitação do novo vereador José Fernandes da Silva, eu peço ao primeiro secretário da mesa que efetue a leitura das súmulas dos projetos de número 232, 233, 234 e 235 do ano 2020, todos de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal Lino Martins. Matérias em primeira discussão, projeto de lei número 232 de 2020, de autoria do prefeito municipal, que tem como súmula, autoriza o Executivo Municipal a abrir um inquérito adicional especial no valor de R$ 1.220.889,09 e da outras providências, senhor presidente. Ele é relacionado a? Ele é relacionado à Secretaria de Educação e Cultura. Quer que lê? Isso, lê o primeiro artigo aí. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no corrente exercício um crédito adicional suplementar de R$ 1.220.849,09 para as seguintes dotações: Secretaria de Educação e Cultura, direção dos centros municipais de educação infantil. Basicamente é o salário da educação, senhor presidente. Beleza, obrigado. Não é não, Xuxa. Não, é reforma. É reforma. Aqui está salário, Sônia. Aí não, é reforma. É salário escrito. Tá salário. Não, aí é dotação, né? É que, tipo assim, existe uma parte do dinheiro da educação que é para salário e a outra é para reformas. Reforma do prédio. Do telhado. Usa todo o dinheiro aqui do tá, salário, aqui que tá, sobra ele pode usar. Aqui está a direção do Centro de Educação Infantil, salário de educação, obras e instalações. Tá certo? R$ 1.220.849,09. Isso mesmo. Isso aí. É para reforma. Tem os locais, Sônia? Onde que é as reformas? Tem, é para cobertura das quadras, né? É da escola Moacir Castanho, da Zumira e da creche do Centro de Educação Infantil Rota. Quer que eu leia a justificativa? Na hora do debate você lê. Na hora do debate você lê. Posso ler o próximo, senhor presidente? Com certeza. Já fala também o destino, né? Do que você tá. 233, eu só estou me atrapalhando um pouquinho, que eu tenho que segurar o celular e abrir as pastas aqui. Eu peço desculpa para vocês, tá? Quem está com o cachorro latindo, silencia o microfone. Continua a discussão. O cachorro é meu. Eu não vou conseguir ir lá fora. Silenciar de jeito. Eu não tenho jeito de eu ir lá fora agora. Vai desligar o microfone, Mônica. Continua a leitura. O projeto de lei número 233 de 2020, de autoria do prefeito municipal, tem como súmula, autoriza o Executivo Municipal
abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 150 e dar outras providências, isso é para devolução de recurso referente à cobertura da quadra da Escola Maria de Lourdes. O projeto de lei 234/2020, que autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no valor também de R$ 150 para devolução de recurso da construção da quadra coberta com vestiário da Escola Leda de Lima Canário. E o projeto de lei 235 de 2020, de autoria do Executivo Municipal, que tem como súmula autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 1.247.544 e é para compra de ônibus. Aquisição de 6 ônibus escolares, conforme a emenda parlamentar, para a Secretaria de Educação e Cultura. Agora as Kombi dançaram. Obrigado ao nobre vereador Rafael Ciro Gomes Chaves por que triste. efetuar a leitura. Coloco em discussão, em primeira discussão e votação, os projetos de lei de número 232, 233, 234 e 235, 2020, todos de autoria do prefeito municipal. Senhor presidente, Com a palavra, a vereadora Mônica Aparecida Tavares Moscado. Tem só 10 minutos, viu, vereadora? Tá, vou falar rápido. Eu fiz uma brincadeira, mas eu fiz uma brincadeira rapidamente, mas no início do ano passado, eu e Jaelson estivemos na sala da secretária e ela disse o apreço que ela teria de comprar mais ônibus para fazer as linhas. Então, veja bem, nós estamos aprovando o recurso, eu não sei que pé que está, eu não sei se isso vai demorar num prazo muito longo, que excede o coronavírus, mas isso cai de encontro com também a situação das Kombis, tá? Só para lembrar que esses ônibus é para fazer o transporte das crianças, que hoje é feito por essas Kombi, que até então tratamos desse assunto inicialmente. Obrigado à vereadora Mônica. Ô, Mônica. Com a palavra, a vereadora Sônia Regina Zamboni. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e a todos que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook. Viu, Mônica? Oi. Só complementando esse projeto de aquisição de ônibus, são 3 ônibus para transporte rural e 3 ônibus são para o transporte urbano, tá? Isso. Obrigado, Sônia. Nada. Continua a discussão. Eu só peço ao nobre vereador Rafael Ciro Gomes Chaves a leitura da justificativa do projeto de lei ali, onde fala, né, das reformas da Moacir Castanho, Zulmira de Albuquerque, qualquer outra, ou Sônia? Maria de Lourdes. Projeto? Não, outro. Está aqui fala tudo, senhor presidente. Beleza, eu agradeço. Pode efetuar a Justificativa ao projeto de lei 232/2020, o município de Bandeirantes, através da atual administração, vem à presença dessa egrégia Casa de Lei solicitar a autorização da abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.220.849,09, conforme documentos em anexo. Informamos que o valor em questão é oriundo do exercício anterior e encontra-se em conta corrente. E tal solicitação de abertura de crédito se faz necessário para a utilização de reforma do telhado das escolas municipais Moacir Castanho, Zulmira de Albuquerque e Centro de Educação Infantil Rotary, conforme processo de licitação, tomada de preço 3 de 2020 em andamento. Documento em anexo. Entendendo justificado o presente projeto de lei, esperamos dos novos edis dignos de aprová-los. Edifício da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, 9 de abril de 2020. Ok, é mais para título de transparência para a população, né? Votando uma quantia, um valor alto desse, para que a população saiba para onde estará indo, né? Ô, presidente, se me permite? Pois não, vereadora, pode complementar. Só complementando aí a questão do projeto de lei de número 232, esse 1.220.000 aí,
é um saldo do ano 2019, tá? Que vai ser utilizado agora, no 2020, e ele só pode ser utilizado em reformas de escolas e dos centros, né? No caso, já está tomada de preço marcada para o dia, abertura aqui, 4 de maio, tá? Ok, muito obrigado pelas informações. Então, está encerrada a discussão. Solicito ao primeiro secretário da mesa que proceda a chamada nominal dos vereadores para a primeira votação dos projetos que se encontram nesta pauta, conforme já dito, em primeira discussão e votação. Chamada nominal para a primeira votação dos projetos de lei 232, 233, 234 e 235. Antônio Carlos Demício. Senhor presidente, está ouvindo? Com certeza, nobre vereador, pode continuar. Eu voto é favorável ao projeto de lei 232, 233, 234 e 235 de 2020, todos do Executivo. Favorável. Carlos Roberto Ferreira Bastos. Senhor presidente, sou favorável a esses 4 projetos que são de autoria do Executivo. Foi isso que eu ia falar. Fala só os 4 projetos. Jaelson Ramalho Mata. Senhor presidente, voto favorável aos projetos de lei 232, 233, 234 e 235 do Executivo. José Carlos Martins. Favorável aos 4 projetos desta pauta, senhor presidente. José Fernandes da Silva. Favorável aos 4 projetos da pauta. Luiz César Teodoro Ribeiro. Voto sim aos 4 projetos que está em pauta. Luiz Gustavo Onofre. Senhor presidente, favorável aos 4 projetos. Manuel Afonso Pirola Vieira. Excelentíssimo presidente, meu voto é favorável aos 4 projetos em primeira discussão e votação. Mônica Aparecida Tavares Moscado. Senhor presidente, eu sou favorável aos 4 projetos de lei do Executivo na data de hoje. Eu, Rafael Cirigo Gomes Chaves, sou favorável aos projetos de lei 232, 233, 234 e 235 do Executivo. Sônia Regina Zamboni. Certeza. Presidente, eu voto sim aos projetos de lei de número 232, 233, 234, 235, 2020, todos de autoria do prefeito municipal Lino Martins. Tatiane Pereira Savaini Azevedo. Sou favorável aos 4 projetos da pauta. Senhor presidente, fica aprovado em primeira votação os projetos de lei 232, 233, 234 e 235 do Executivo por unanimidade. Obrigado aos vereadores por aprovarem em primeira discussão e votação os projetos de lei 232, 233, 234 e 235, de autoria do prefeito municipal, todos por unanimidade, informando desde já a referida votação. Portanto, está encerrada a ordem do dia. Consulta o vereador Jaelson Ramalho Mata, segundo secretário da mesa, se existe vereador inscrito em explicação pessoal. Senhor presidente, eu estou inscrito em explicação pessoal. Temos 2 minutos, nobre vereador. Vai ter rápido, sessão senhor extraordinária? Não, essa semana não teremos, porque os projetos não foram dados pareceres e também não tem ofício solicitando extraordinário. Senhor presidente, só quero reforçar a fala da Mônica a respeito dos restaurantes. Eu acabei de receber uma mensagem pelo WhatsApp aqui, um áudio, de uma proprietária de restaurante e bar, e ela pedindo que nós insistíssemos com o chefe do executivo para que reveja a situação dos bares e restaurantes. Ela foi abordada pelos funcionários da prefeitura hoje, ou esses dias, né, e mandando fechar, e ela pede que seja abordado a mudança dessa revista do decreto.
Acabou a reunião agora, ele já tem um documento pronto. Obrigado ao nobre vereador Jaelson Ramalho Mata. A explicação pessoal tem que se inscrever. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 12ª sessão ordinária que se iniciou-se às 17 horas.